Bom dia, tudo bem, queridos? Um abraço também para você que está nos assistindo pela Universidade da Bíblia. Nós estamos começando a nova série de mensagens a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos gravando isso aqui no nosso culto da manhã da nossa EBD, dentro do nosso culto da visão, que acontece uma vez por mês. E nós estamos aqui, mas domingo que vem estaremos aqui novamente às 9 horas, todo domingo às 9 horas, cantando, louvando e estudando a Bíblia. E você que está nos assistindo também pela Universidade da Bíblia, permaneça conosco, sempre atento, toda segunda-feira à noite. Abrindo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, eu quero apenas hoje pensar com vocês os 3 primeiros versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós vamos fazer uma grande jornada por aquilo que Paulo nos ensina a partir dessa carta. Lembrando que hoje à noite, eu estou no comando, hoje à noite eu iria iniciar a nova série sobre o Sermão da Montanha. Lembra que eu falei sobre o Sermão do Monte? Como tem o Jogo do Brasil, a concorrência desleal hoje, então a gente vai começar a nova série domingo à noite a partir do próximo domingo, porque hoje à noite nós vamos estar aqui 5 horas torcendo pelo Brasil, e no final, independentemente se tem ou não tem prorrogação, se tem ou não tem pênalti, se é no tempo normal, a gente vai ter um momento aqui de oração, cantar uma canção, eu vou dar uma breve palavra e nós vamos encerrar os trabalhos hoje à noite. Vamos ler juntos? Coloque aí na sua Bíblia, anota a data. O pastor começou essa série domingo de manhã, a partir de tal data, e você vai acompanhar tudo o que vai acontecer aqui. Vamos ler juntos? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de quem? De Deus. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, a gente olha para essa saudação de Paulo e a gente observa alguns elementos que constituem aquilo que Paulo chamaria de elementos basilares que dão sustentabilidade à construção de uma igreja. E eu ainda sinto, e por isso estou voltando para esse lugar de domingo pela manhã e expondo Bíblia para os que já são crentes, porque, irmãos, a avaliação que eu faço, à medida que a gente vai convivendo, à medida que você vai ficando mais velho do ministério, é que quando a gente pensa que a igreja está madura, você se depara com certos comportamentos de crentes mais velhos que já poderiam, como disse Paulo, já poderiam estar comendo comida muito mais sólida. Paulo vai dizer isso. Paulo de vez em quando se frustrava. Quando ele mesmo foi escrever sua carta aos Gálatas, ele mesmo vai dizer assim: puxa, eu pensei que vocês já eram maduros e descobri que vocês não passam de infantes, de crianças, gente que ainda está no mingau, gente que deveria, por meio das suas ações, por meio dos seus comportamentos, demonstrar maturidade. E o que a gente percebe é que muitos de nós, e talvez eu me inclua nisso também, muitos de nós ainda precisam muito mais de substância concreta para que nos tornemos realmente cristãos muito mais maduros. Provavelmente, nessa manhã, eu tenho gente que já deve ter, no mínimo, 10 anos de crente. Quem já tem mais de 10 anos de crente aqui? No mínimo, mais de 10 anos de evangelho. Levante sua mão. Se você pegar as pessoas que estão aqui nessa manhã, e você avaliar pela quantidade de tempo que elas têm de evangelho, a quantidade de tempo deveria já ter transformado essa pessoa numa pessoa muito mais sábia, muito mais prudente, muito mais sensata, muito mais madura, muito mais amorosa, muito menos rancorosa, muito menos ressentida, muito menos vaidosa, muito menos soberba. Mas por que é que a sensação que a gente tem é que muitos ainda estão engateando na fé? Não conseguem nem ficar em pé, porque a criança começa engateando. Depois ela se sente mais firme e ela fica em pé. E por conta dessa motivação, eu recomendo que os crentes venham me ouvir todo domingo pela manhã.
Eu recomendo que aqueles que já são crentes venham domingo pela manhã. Eu nunca quis dizer isso aqui, porque eu achava que o culto de domingo à noite é suficiente. E estou chegando à conclusão que não é. Porque domingo à noite eu não posso entrar em certas áreas. Quem entende o que eu estou falando? Domingo à noite eu não posso tocar em certas áreas. Domingo à noite eu não posso rasgar o verbo em algumas demandas, porque senão o não crente ele sai daqui assim, meu Deus. A pessoa que está visitando, ela não está entendendo o que está acontecendo. E eu quero lhe dizer para você, que se você quer ser um crente mais maduro, tem caldo grosso para você, domingo pela manhã, se você quiser. Se você acha que só frequentar um culto de domingo à noite, participar de um culto que tem hora para começar e hora para terminar, porque nós temos muitos visitantes, não tem problema, isso aqui não é regra para você estar dentro da visão. Mas eu quero investir na vida dos crentes que querem crescer. Dos crentes que querem amadurecer, todo domingo pela manhã, às 9 horas. E quando a gente olha para esse texto de Paulo, a gente observa algumas coisas. Em primeiro lugar, vamos ler juntos? Paulo, o apóstolo, que irmãos? Chamado por quem, irmãos? Por Jesus. E chamado por Jesus para ser apóstolo pela vontade de Deus e não pelo mérito ou por ambição própria. O que a gente percebe hoje no Brasil evangélico, muita gente desejando o episcopado, desejando o ministério pastoral ou apostólico, e olha que Paulo vai dizer que quem deseja o episcopado, obra nobre está desejando. O problema é quando você cria na sua cabeça a narrativa de que por você achar que ser pastor, por liderar a igreja de Deus, de alguma forma vai te conferir status social, como muitas vezes o irmão Kleber, no domingo passado, ele olhou para mim e falou assim, puxa pastor, eu não sei como deve ser a vida de um pastor tentando fazer um jogo de cintura o tempo todo para manter todo mundo bem, velhos, crianças, e saber como reagir, saber como proceder, saber como guiar. Kleber disse, pastor, eu não gostaria de estar na sua pele, eu só oro por você. Eu só oro pedindo que Deus te dê muita sabedoria para saber liderar a nossa igreja, porque quanto mais eu estou perto de você, mais eu percebo a complexidade que é. E a complexidade às vezes é tão grande, Ari, que às vezes o nosso corpo sente. Eu passei muito mal essa semana. Fui até diagnosticado com uma situação que eu quero que vocês orem por mim, não quero que ninguém me pergunte ainda sobre o que é, só ore por mim. Alguns amigos perceberam ontem, e eu já estou me medicando para tentar superar uma situação que meu corpo ele está reagindo. Porque o ministério não é como estar numa empresa e ser promovido. O ministério é muitas vezes você carregar as dores de todo mundo. É você absorver o que está acontecendo na igreja. É você se preocupar o tempo todo e dizer, Deus, como é que nós vamos fazer para a morada ser madura? Como é que nós vamos fazer para a morada ser uma igreja rendida a Jesus? Para alguns é muito fácil, é muito simples. Não, vamos fazer isso que resolve. Para um pastor de verdade, isso não é tão simples, porque não é pela força, não é pela violência, e vocês sabem que eu tenho tentado fazer isso, não usar de um expediente ditatorial, não ser aquele pastor chato, impositivo, aquele pastor que diz assim, agora é o seguinte, é desse jeito, e quem não me obedecer está fora daqui. Eu tenho sofrido, porque às vezes me dá vontade de falar certas coisas aqui e estabelecer certas regras mais rígidas para ver se alguns membros dessa igreja se comprometem mais com a igreja, mas eu ainda penso que a Bíblia vai dizer que não é mais pela força nem pela violência, é por meio do Espírito. Mas quando eu faço isso, Lacerda, de não assumir esse lugar, de ser aquele cara, sabe, extremamente impositivo, ao mesmo tempo eu sofro. Porque a sensação que eu preciso ainda esperar mais. Por exemplo, até quando os nossos pequenos grupos não vão se inquietar com a ausência de pessoas não crentes, isso me inquieta. Isso me incomoda. Porque não é por falta de ensino, não é por falta de... A visão não está clara, está muito clara. Até quando nós seremos ainda uma igreja que, por mais que Deus já esteja fazendo muitas coisas, mas tudo que fazemos é voltado para os de dentro. A gente não tem ainda uma visão missionária por de fora. A gente ainda tem um pequeno grupo ainda muito voltado para os de dentro.
As atividades de muitos ministérios só tem os de dentro. Não há uma intencionalidade missionária mais agressiva, mais propositiva. E eu fico dizendo, o que falta? Deus, o que é que eu tenho que pregar? Deus, o que é que eu tenho que fazer? O que falta vocês entenderem a importância de estarem nas vigílias de oração, o que tem faltado para todo mundo aqui entender, que sem o Espírito Santo a gente não conduz bem a igreja. E eu fico ali sofrendo por dentro, dizendo, Deus, são 8 anos. E eu começo a assistir as mensagens que eu já preguei. E eu começo a ver tantas coisas, e vejo também aqueles que acham que tudo é muito simples, por falta talvez de maturidade, não entendem a complexidade do ministério. E por que o ministério é complexo? Porque nós não estamos mexendo com uma empresa. Aqui é casa de Deus. Por isso que tem muita gente que quer ser pastor e acho que talvez ainda não entendeu as implicações de ser um pastor. Paulo está dizendo o seguinte, sabe por que eu sou apóstolo? Porque foi pela vontade de quem? De Deus. Porque pela minha, por exemplo, não sei se vocês conhecem essa parte da minha história, Soninha. Se teve uma pessoa que lutou para não ser pastor, fui eu. Meu pai pastor, meu irmão sempre quis, e eu era aquela pessoa que dizia, eu não quero esse negócio de jeito nenhum para mim. Geralmente os que foram chamados não desejaram isso, como muitos desejam. Como se ser pastor deve ser uma coisa assim super, se pudesse estar pregando no lugar dele. Como se estar liderando o povo de Deus te conferisse algum tipo de privilégio. Não concede nenhum, Lacerda. Porque o peso é muito grande, Lacerda. Mas ao mesmo tempo, Paulo está dizendo que a vocação dele foi uma iniciativa de Deus, e Paulo vai mostrar isso para nós, e chamado aqui a palavra grega kletos. E como é que ele foi chamado? Sabe como é que Paulo foi chamado? Jesus apareceu para ele. E nesses últimos dias eu tenho orado, porque Deus precisa aparecer para muitos de nós. Talvez alguns líderes de IPG vão entender a visão quando Jesus aparecer para eles em carne e osso. Não sei se vocês conhecem as histórias de muçulmanos que estão se convertendo, porque Jesus tem aparecido para eles. Uma vez a minha mulher chegou na minha cara e disse o seguinte, olha, sobre determinadas áreas, acerca da sua vida, eu não vou fazer nada e não vou falar mais nada. Eu só vou entregar você ao Espírito Santo. Eu tremi. Porque geralmente quando minha mulher diz, não vou falar mais nada. E eu quero dizer que sobre algumas coisas em relação ao PG, eu não vou falar mais nada. Sabe o que eu vou fazer? Espírito Santo, move os corações. Jesus convence quem eu não posso convencer. O Paulo foi convencido pelo próprio Cristo a ser apóstolo. E eu acho que a gente precisa fazer essa pergunta retórica. Você foi convencido por quem para estar onde você está no reino de Deus? Quem te convenceu a ser líder de PG? Quem te convenceu a liderar um ministério nessa igreja? Quem te convenceu a estar onde você está? Quem te convenceu a assumir o lugar que você tem assumido? Aí de vez em quando eu escuto alguns irmãos aqui, porque pessoa é uma pessoa tão talentosa, mas tudo dela, vou falar com Jesus, vou conversar com Jesus, vou orar mais. Claro, não pode também ficar 30 anos dizendo que falou com Jesus sem assumir a responsabilidade. Mas hoje eu tenho mais confiança em quem assumiu alguma coisa na igreja, porque primeiro falou com Jesus, e Jesus confirmou no seu coração, não apenas como uma vontade sua, mas sim como algo que Jesus está realmente sinalizando, porque pessoas que são movidas pelos seus próprios desejos e pelos seus próprios interesses de estarem fazendo o que simplesmente o coração deseja, geralmente essas pessoas não conseguem fazer bem o ministério. Quero até avisar aqui, tenho orado para Deus realmente mostrar quem deve estar no Conexão dessa vez. Eu acho que a gente não deve escolher as pessoas para o Conexão só porque elas pegam no pesado, só porque elas fazem isso, porque elas gostam de trabalhar. Tem que ir para o Conexão quem Deus está chamando. Quem diz amém para isso? Porque o Conexão é uma grande, não posso entrar em detalhes,
mas posso dizer isso aqui: o Conexão é uma grande batalha espiritual. E muitas vezes, se nós estivermos lidando com crentes carnais, isso gera interferência no mundo espiritual, sim ou não, meus irmãos? Gera. Gera porque nós estamos lá ralando, orando, clamando, e tem crente se engalfinhando. Isso não é bíblico. E essas coisas eu vou começar a dizer domingo de manhã. Eu não posso entrar nessas coisas domingo à noite. Mas eu preciso que minha igreja venha me ouvir domingo de manhã. Porque nós precisamos de um povo maduro. Porque lá vão estar pessoas que não conhecem a Jesus. E se os crentes não forem espirituais, nós podemos estar atrapalhando o que Deus quer fazer na vida de pessoas que estão clamando por Jesus. Então eu, Soninha, minha vice-presidente, tenho que dizer: Deus, não deixa que eu, Sônia, seja pedra de tropeço para ninguém. Eu, Oséias, como pastor de vocês, eu não posso ser pedra de tropeço. Então nós temos que encarar o ministério com mais seriedade. Encarar a igreja com mais seriedade. Encarar o pequeno grupo como sendo um objeto precioso que Deus tem colocado em nossas mãos. Paulo foi chamado por Deus. Eu quero apenas ler Gálatas 1:12. Por favor, leia comigo. Esse texto que aparece aqui, Gálatas 1:12. Se tiver que parar aqui só nesse texto, não tem problema. Porque quando a gente faz exposição bíblica, a gente não tem pressa. Vai devagarzinho mesmo. Que às vezes o caldo já está grosso demais. Gálatas, por favor, irmãos. Se é que queremos ser mais maduros, Gálatas 1, verso de número 12, a Bíblia diz assim, uma coisa extremamente importante: não o recebi de pessoa alguma, não foi o pastor que me escolheu. Nem me foi ele ensinado. Ao contrário, o ministério que recebi, você está lendo na Bíblia? Leia na Bíblia, que não vai aparecer aqui, porque os textos não estão aqui. Eu recebi de quem? De Jesus Cristo por revelação. Atenção, senhores e senhoras, membros de morada. Se o seu ministério não foi por revelação, não foi Deus que te colocou nesse lugar. Se não foi Deus que moveu, você foi movido por outros fatores. E é aí que a gente peca. Porque às vezes a gente quer até assumir um ministério na igreja para agradar alguém. Você não pode fazer isso. Às vezes a gente quer assumir um ministério na igreja porque a igreja está dizendo que precisa de gente. Não assuma nenhum ministério porque precisa de gente. Porque as coisas na igreja não podem ser desdobramentos de necessidades e carências. Todo e qualquer movimento de Deus, os mais novos precisam saber disso. Se teve uma pessoa que não quis ser pastor desta igreja, fui eu. Ou vocês não conhecem essa história? Eu era muito feliz, eu não era um pastor. Porque tem pastor que muda de igreja, irmãos, porque ele estava fracassado. Aí ele se perdeu. Não, eu tinha uma igreja linda, gigante, maravilhosa, belíssima, não tinha motivo nenhum para que eu saísse daquela igreja. E no dia que o pastor Erasmo disse: não, mas eu acho que você, não sei, você tem algo especial, Deus, ele viu alguma coisa em mim dizendo assim: pastor, vamos tentar. E eu fiz de tudo para dar errado esse convite. Porque pastor não pode mudar de igreja. Aliás, irmão Ari é testemunho do que eu estou falando. Irmã Rosa é testemunha do que eu estou falando. Existem pessoas antigas nessa igreja que me conheceram antes que eu recebesse algum convite. E eles sabem muito bem o quanto eu disse: eu não quero, eu sou feliz, eu não quero vir para a Vitória. Porque tem pastor que muda de igreja, como se mudar de igreja fosse mudar de empresa. Como se eu vou para lá, porque lá eu vou ser isso, eu vou conquistar isso, eu vou ganhar isso. Não. A igreja é a única coisa que vai sobreviver quando o mundo inteiro for destruído. A igreja é um mover de Deus. A igreja é fruto de revelação. A igreja é fruto do mover do Espírito.
O ministério de cada um de nós tem que ser por revelação. Paulo está dizendo, eu não estou aqui, eu não quis apóstolo. Foi ele que me chamou, foi ele que apareceu para mim pessoalmente. Fica aqui um princípio que o pastor de vocês está apresentando nesse culto de EBD. Sabe por quê? É uma analogia. É como um funcionário público que recebeu uma nomeação por decreto oficial. Quando você passa num concurso público, o nome tem que ser registrado onde? No diário o quê? No diário? Aqui, meu amigo, representa muita coisa, não? Não adianta só passar no concurso. Vocês sabiam disso, não? Enquanto não sai o nome, amigão, lá no diário oficial, que ali é o registro do governo, em certos cargos nesse país, tem que ter, não é isso, Léo? A nomeação é uma patente maior. Ah, mas eu passei no concurso, mas não foi nomeado. O nome não saiu no diário oficial, já tem problema do processo. O processo não vai funcionar. Assim é um funcionário público. Não pode ter se candidatado sozinho a cargo. Sua autoridade não vem do currículo. Porque eu sei fazer. Não, eu quero ser líder de PG porque eu acho bonito. Não, eu quero ser pastor porque é bacana, né? O pastor assim de blazer, domingo de manhã. Deve ser bacana ser pastor. Ontem minha mulher falou uma coisa interessante. Ela disse que mulher de pastor não pode ser ciumenta. Tem que ter uma vocação, não tem que ter, não? Algumas irmãs aqui talvez jamais gostariam de ser mulher de pastor. Porque você ter seu marido parece que ele está ligado a todo e todos, a todas e todos. Quem entendeu aqui? O feminino e o masculino. E se a mulher do pastor for uma mulher briguenta? A mulher do pastor, eu louvo a Deus pela minha esposa, porque realmente Deus chamou ela. E ela dizia o quê? Eu nunca me casarei. Está vendo? Nunca diga nunca. Carol dizia, eu nunca me casarei com um pastor ou com um médico. Se casou com os dois. Eu sou pastor e médico das almas. Louvado seja Deus. Só não tenho dinheiro dos médicos. Carol dizia isso, Thaís, eu nunca me casarei com um pastor e com um médico, casou com os dois. E aí inventou-se o estereótipo de mulher de pastor, que a mulher do pastor é aquela que rege o coro da igreja. Inventou-se esse estereótipo, que a mulher do pastor é aquela mulher que toca o piano, apesar que a minha toca também. A mulher do pastor, irmãos, ser mulher de um pastor, você tem que ter muita vocação. Você tem que ter muita paciência. E tem que ser uma mulher de muita oração. Porque tem hora que nem eu estou tendo forças de ser pastor de vocês. Mas eu tenho uma mulher que faz assim, vai, embora, Deus te chamou, eu estou do seu lado. Irmãos, isso é um ministério, isso não, isso é um ministério. Isso é um ministério. Porque tudo que envolve a igreja, irmãos, tudo que envolve a igreja tem que ser uma revelação de Deus. Tudo, absolutamente tudo. E a minha oração, eu gostaria que minha igreja reagisse agora. A minha oração é que ninguém permaneça no lugar que não foi chamado por Deus. Que Deus até retire pessoas, se tiver que retirar, de lugares que não deveriam estar, ou talvez transfira elas para outros lugares, ou talvez elas nem sequer permaneçam mais em lugar nenhum, porque morada está precisando que até os membros do conselho, seja quem for, seja do conselho, seja como vice-presidente, seja quem for, que as pessoas que estão ao meu lado, eu possa ter a certeza de que elas não estão por aqui movidas por nenhum outro sentimento, mas que seja o sentimento de uma pessoa que foi chamada, vocacionada por Deus, não foi buzinada pelos seus impulsos e desejos, foi chamado por Deus para assumir aquele lugar. E eu já tenho orado, porque Deus usou a irmã Roseli para me ajudar a pensar sobre isso também. E ela dizendo que agora vai ter uma campanha, uma mobilização de mulheres do COC, tem o Ministério da Mulher do COC aqui nessa igreja. E elas vão orar para Deus não deixar ninguém subir para a montanha do Conexão, se não foi chamado. Nós podemos até não ter os melhores, nós não precisamos dos melhores para o Conexão funcionar, precisamos é de gente cheia do Espírito Santo. Não precisamos dos melhores. Não precisamos de quem acha que... Não precisamos de gente tratada por Deus. Nem que diminua o número de gente que sobe para a gente cuidar.
Sabe por quê, minha vice-presidente? Porque lá é uma batalha espiritual, não é, irmão Lacerda? Minha igreja está comigo? Comece a perguntar para Deus se Deus te chamou para ser o que você é nessa igreja. Mas eu vou só no segundo princípio, tá? Esse aqui. E vou fazer tipo, para o pessoal vir para mim que vem. Segundo princípio que eu aprendo com Paulo, e essa série vai ajudar muito Morada a dar um salto. Um ministério, não uma opinião. Porque Paulo está dizendo o seguinte, lê comigo de novo aqui o texto, lê comigo. Primeiro ele está dizendo o seguinte, ó, eu fui chamado por Jesus, eu não inventei isso não. Eu não estou aqui porque alguém me falou que eu tinha que estar. Eu fui chamado. Segundo, Paulo está dizendo o seguinte, ó, pela vontade dele, o irmão Sóstenes. Mas antes disso, ele está dizendo que foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, eu quero que vocês me escutem. Não é porque eu sou... Porque, irmãos, em termos de gabarito e em termos de currículo, Paulo tinha não? Para ser ouvido? Tinha, Soninha. Em termos de currículo, Soninha. Pós-doutorado na UFES, na Inglaterra. Conteúdo, minha querida ovelha. Ou seja, Soninha, em termos de currículo, em termos de academia, em termos de intelectualidade, em termos de cultura, Tiago, ele tinha muita. Interessante, Cris. Então, Cris, ele poderia reivindicar para si o status de uma pessoa intelectual, Karina. Entende isso aqui, Lívia? Mas ele está dizendo que ninguém deveria recebê-lo, Soninha, na igreja por ele ser intelectual. Mas que todos olhassem para ele e vissem quem? Vamos. Não, em termos de função. Vissem que ele era um apóstolo que foi enviado por quem? Aqui muda o quadro. Biblicamente aqui muda. Porque Paulo está legitimando sua autoridade não por aquilo que ele sabe, mas ele está legitimando sua autoridade porque uma autoridade maior o conferiu o direito de estar ali. E quem tinha que ouvi-lo, teria que ouvi-lo partindo desse pressuposto. Eu não estou ouvindo uma pessoa que está me propondo e esboçando opiniões, dogmas, simplesmente por achismos, intelectualismo, concatenação de ideias. Uma pessoa capaz de filosofar a ponto de apresentar argumentos extremamente sólidos e persuasivos. Paulo não estava pedindo para ninguém acreditar nele por ele ser inteligente. Paulo está dizendo o seguinte, vocês têm que me entender de que eu não estou aqui para dar opiniões sobre, eu só estou aqui repassando as opiniões dele. Quem entende o que eu estou falando? Durante muito tempo, a gente viu duas coisas acontecerem. Quem é antigo e quem é novo vai me entender aqui agora. Temos duas igrejas na história. A igreja do pastor que manipula, só que ele não lê Bíblia. Aí o pessoal que não tem cultura, nunca leu Bíblia, tudo que esse cara diz, todo mundo acredita que é verdade. Esse é um perigo, sim ou não? Mas quando o pastor de vocês prega, eu faço o que primeiro? Eu acho que Morada precisa dar um salto nisso. Você ainda acha que, não, mas a minha opinião é diferente. Diferente do quê? Não, mas esse negócio de PG, isso aí, não, eu tenho uma opinião diferente. PG, você pode falar que o nome você não gosta, mas estar em comunhão, se reunir nas casas, isso é o melhor método da igreja sobreviver. É o melhor método. E com isso a gente está vivendo na era da modernidade, onde eu discordo. Ok, você pode discordar, mas Morada tem que ser guiada pelos dogmas da Bíblia. Morada tem que ser guiada pelas doutrinas da Bíblia. Então, se a gente abrir demais e deixar qualquer um aqui estabelecer, ou no uso da sua liberdade, e está tudo bem, somos democráticos, Batista é o bicho mais democrático que existe, mas nós não podemos ser democráticos naquilo que está na palavra. E aí eu tenho uma coisa que eu ainda escuto em Morada, que é uma coisa que me incomoda depois de 8 anos. Sabe o que é? Eu estou falando com a minha igreja, sim ou não?
Não posso falar essas coisas aqui domingo à noite. É aqui mesmo que eu tenho que falar. Viu, Lívia? O pastor foi muito duro. Duro no quê? Aqui tem um mimimi que passa por isso aqui. Ele pegou muito pesado. Pesado no quê? Na sua forma de achar que a igreja tem que ser uma igreja que atende à sua conveniência? Que morada tem que ser do jeito que você pensa? Que morada tem que atender a todos os seus desejos? Se morada entrar nessa onda, morada vira o que a igreja shopping está virando. A igreja shopping é para agradar Francisco. Na igreja shopping, o pastor não pode fazer exposição bíblica, porque aqui é rasteiro. Aqui eu vou pregar tudo que tem em 1 Coríntios. Se prepara, que nessa carta tem gente transando com a madrasta. Se eu falar isso aqui domingo à noite, o não crente fica como? Eita, se até crente faz isso. Eu tenho que ter um espaço para falar com vocês. Eu tenho que ter um lugar do púlpito para expor a Bíblia e mostrar para vocês que nós estamos vivendo na era onde, infelizmente, nós estamos fazendo de tudo para manter todo mundo meio que se sentindo bem, e na hora que a gente diz assim, gente, olha, o PG tem que convidar pessoas, a pessoa já diz, está pegando pesado. Como está pegando pesado? Ganhar pessoas para Jesus é um discurso pesado? Fazer o PG evangelizar outros, isso para você é um discurso pesado? Não, isso está mexendo com a nossa estrutura, o que, irmãos? Adjetivem essa estrutura. Ela é egoísta, ela é o que mais? É o evangelho, onde Cristo morreu na cruz por mim, e que o resto se lasque, que o resto do mundo vá para o inferno, se o meu PG está bem. E rolou o lanche e tudo mais, se a gente perder de vista essa convicção, e isso não nos incomodar, você vai achar que eu estou falando de estratégia. Eu estou falando daquilo que Jesus disse, que o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para quê, gente? Isso não é opinião, isso é dogma. O que Paulo está dizendo é que quando vocês me escutarem, não pensem que eu estou aqui propondo algo do tipo, minha opinião é essa. Aliás, até quando ele dizia que era ele falava, né? Ó, digo eu e não o Senhor. Ele separava, mas 90% do que Paulo dizia, ele dizia, porque o que é que ele falava? Eu entreguei a vocês o que eu também recebi, exatamente. Jetson não era uma elaboração da mente dele. Não era uma elucubração filosófica de um cara que era um teólogo de ponta, mas era um pastor convicto de que estava entregando para a igreja o que Jesus queria que a igreja vivesse. Portanto, irmãos, quando um homem de Deus, chamado por Deus, fala, você deveria ouvir. Quando o seu pastor, Cris, falar alguma coisa aqui de cima, você tem que ficar só atenta, Cris. Estou falando no que está na Bíblia. Que se eu estiver falando na Bíblia, Cris, uma ovelha mesmo de Cristo, sabe o que ela faz? Ela ouve e diz, ô Jesus, ô meu Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Ô Senhor, isso aí que o pastor está falando, que é em nome do Senhor, eu não estou fazendo isso, meu Pai. Me ajuda, porque o crente espiritual, tudo que ele ouve, ele não toma como essa carapuça. Ele toma como o quê, Lacerda? Ele toma como um desafio. Ele sai dizendo o quê? Puxa vida, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais Jesus, eu quero viver isso. O meu PG vai viver isso. Quem diz amém para isso? Vai viver isso. O meu PG não nasceu para ser um clube fechado. O meu PG nasceu para ganhar almas para Jesus. Jesus disse isso. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. No meu PG só tem gente que já não é mais perdida. Eu preciso obedecer. Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Paulo está dizendo que isso não é opinião, isso é dogma de Cristo. E eu quero pedir uma resposta a quem quiser, lógico. A minha igreja. Essa é a igreja que você quer para a sua vida? A igreja que responde ao chamado de Jesus?
mais alguém que pode, mais alguém que quer se manifestar? Você estaria disposta a obedecer a tudo que eu falar aqui de cima, por meio de Jesus? Você estaria disposto a fazer isso? Você estaria pronto? Você estaria dizendo sim, pastor? Sim, pastor, eu quero. Eu digo sim. Nunca digam sim quando eu estiver falando em mim mesmo, ou a partir de mim mesmo. Isso é perigoso. Mas Paulo está dizendo que ele não era um fulano qualquer, com opiniões particulares, subjetivas, mas como uma pessoa a quem Deus revelou seu Filho. Leiam para mim aqui para a gente chegar ao final de hoje. Essa é a diferença entre um amigo, dando palpite sobre sua saúde, e um médico assinando um laudo com o carimbo do Conselho de Medicina. O conteúdo pode até parecer o quê, gente? Parece, mas a autoridade por trás muda tudo, sim ou não? Um médico com selo lá, com o CRM, é diferente, não? É muito melhor do que a IA, que a IA pode falhar. E tem gente hoje que está mais disposta a ouvir a IA do que ouvir o seu próprio pastor. Como se a IA tivesse mais autoridade. E Paulo está dizendo, eu não sou um amiguinho, eu sou um médico, formado pelo médico dos médicos. E eu vim aqui entregar um recado. Esse é o meu ofício apostólico. A minha oração é que morada diga sim a Jesus. Que morada realmente se entregue a Jesus. E eu vou dizer mais para vocês, mais ainda. Que morada apareça domingo que vem de manhã aqui. O povo de morada está precisando mais aparecer de manhã do que à noite. Porque os da noite podem até vir a benção, ok, tranquilo, tudo mais. Ok, vamos usar a noite para ganhar pessoas não crentes. Mas de manhã, o povo crente está precisando receber comida sólida. Porque nós temos que orar para a gente tentar parar de achar que é o que eu penso. Não é o que eu penso, é o que Cristo diz. Então, Thaís, o que o seu pastor está dizendo é, então o que o senhor falar, eu tenho que obedecer aqui, não é o que eu digo, é o que Cristo diz. Porque pastores, ditadores, eles não falam o que Cristo está dizendo. Eles falam o que vai legitimar o projeto de poder deles. E eu não tenho nenhum projeto de poder político, graças a Deus. Graças a Deus que eu sou um pastor livre e toda hora recebo ligações, se envolve. E eu não, quero ser um cara livre para pregar tudo que Deus mandar. E não ter nada preso com ninguém, principalmente com o povo da política. Não ter com ninguém, porque esse púlpito aqui é para pregar Cristo. Esse púlpito aqui é para falar de Cristo, é para exaltar Cristo. É para dignificar Cristo. Só que morada precisa obedecer. E na hora que eu falar assim mais forte, não achar que Oséias está sendo... Não é nada disso, é meu jeitão mesmo. Jesus me escolheu assim, fazer o quê? Eu sei que muitos aqui queriam ter um pastor assim, com a falinha mais molinha, mais tal. Eu sei. E eu até me esforço, mas existem coisas em mim que Jesus me usa a partir do jeito que eu sou. E eu não estou aqui porque eu quis sair da Bahia. Eu vim e Deus tem me falado algo ali, que é o que está também me incomodando e meu corpo está reagindo. Eu não posso perder mais tempo. Deus quer levar a morada a lugares mais altos. Deus quer fazer morada ser uma igreja mais poderosa, mais fervorosa, mais missionária. Morada não pode se contentar com 200 membros e achar que está bom. Não está, porque há muitos precisando de Jesus. Há muitos que precisam ser batizados. Nossa igreja tem que ter uma visão mais missionária. Nossa igreja tem que se envolver com o lado social. Nossa igreja tem que estar mais focada no reino. E eu quero dizer para vocês que Deus está dizendo para mim, eu te autorizei, eu te chamei. Diga tudo o que tem que ser dito. E aqueles que amam Jesus
vão ficar e abraçar a visão. Os que amam Jesus. Vão abraçar e vão pegar. Porque eu tenho que falar o que Jesus manda aqui. Eu quero convidar pessoas que dizem assim, pastor, ore por mim. Eu quero ser mais obediente a Jesus. Uma coisa que eu já quero dizer, falei com o irmão Antônio, vamos no sertão? Bora. Só que eu não vou autorizar ninguém dessa igreja a ir para o sertão, se a creche que a gente fez, a gente nunca foi. Sertão, África, tem uma creche aqui em Vila Velha que ninguém aqui foi ainda. Glória a Deus. O seu pastor está falando em termos retóricos, né? Entende? Em termos retóricos. Mas como instituição, Cris, só fomos no dia que foi inaugurar e que muita gente só foi no dia da inauguração também. Nós temos uma creche no meio do lixão. Quem sabia disso aqui? Primeira obra do meu ministério foi essa creche. Quem estava aqui comigo? Que ainda estava aqui. Uma creche no meio do nada, Edu, no meio do lixão de Vila Velha, chamado Terra Vermelha, um dos corações do tráfico de Vila Velha. Uma creche caindo aos pedaços, e essa igreja aqui levantou R$140 mil no primeiro ano do meu ministério. E Deus usou essa igreja para fazer uma obra. Ah, vamos para o sertão, tem um sertão aqui perto, quem vai? Porque se a gente entender missões como turismo, isso não é missões. Se a gente não consegue servir o bairro da República, e um dia de vez em quando a gente reunia, que tal a gente reunir aqui os médicos, os advogados da igreja, e fazermos um dia de ação social para uma região, porque a gente está desse lado. Você conhece Vitória do outro lado? Você conhece? Porque nós somos do lado privilegiado, sim ou não? Não é não, Lacerda? Atravessa a avenida. Vocês que vieram de fora, vocês sabem que Vitória foi muito bem planejada. Tem uma Vitória de um lado de cá, não é, Cris? E tem a Vitória tem a Vitória do lado de lá, que pouca gente tem. E tem a Vitória do lado de cá. Essa daqui é top. É tudo bonitinho, Jéssica. Pastor Jéssica sabe do que eu estou falando. Mas tem uma Vitória aqui, não é, Cíntia, do lado de lá, que é bem desafiadora. Não me peçam para ir para o sertão tão longe, se tem um sertão tão perto. Não me peçam para acelerar para fora, se os de perto a gente ainda não alcançou. Vamos devagar, porque a Bíblia diz, primeiro Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e até os confins da terra. Nós vamos para o sertão? Vamos também, mas precisamos primeiro fazer o dever de casa. E quero dizer que duas coisas nós vamos fazer esse ano ainda. Nós vamos pegar qualquer hora dessa, domingo de manhã, e vamos levar a igreja toda lá na nossa creche. Quem diz amém para isso? Fazer um grande mutirão missionário lá na região de Vila Velha. Reunir todos os pequenos grupos, Soninha. Conversar ali com o conselho para a gente fazer um grande mutirão, Kleber. Um grande mutirão. Nós vamos... Ô Chico, entende o que eu estou falando, né, Chico? Vamos fazer com o que está perto e na sequência nós vamos para lá. Porque senão parece ser incoerente. Se a gente não for aqui tão perto, que é só botar todo mundo onde. E logo em seguida, nós vamos voltar aí a Cristolândia com todo mundo. Tem uma Cristolândia aqui. Um projeto que salva gente do Brasil inteiro. Precisamos movimentar a igreja. Mas de que forma? De forma inteligente. De forma bíblica. Primeiro Jerusalém. Não é assim que a Bíblia diz? Depois Judeia. Depois Samaria. Então primeiro o sertão daqui. Depois o sertão do Espírito Santo, do interior. Depois o sertão de fora. Se não, vamos fazer um movimento só para gerar um movimento que no final ninguém vai aprender nada sobre missões. Mas que nós vamos entrar naquela creche um dia desse e vamos. Vamos fazer um grande movimento e eu quero acreditar que nesse dia traficantes vão se converter a Jesus. Quem diz amém para isso? Aí vamos ver quem são os crentes. Vamos ver quem são os crentes. Vamos ver quais os pequenos grupos que vão aparecer. Vamos ver quem é que vai assumir sua postura diante de Deus. Porque, Chico, se missões não tiver no nosso coração, Chico, essa igreja não tem sentido. A nossa igreja tem que ter uma visão missionária.